Fala, Cidô, tudo bem? Voltamos aqui para nossa missão, aula de número 3, cansados? Então vamos lá, busca aquele último gás, aquela última vontade, última disposição, de onde que tiver, você vai trazer para a gente continuar o nosso bate-papo. Não vou nem perder muito tempo, já vou começar os nossos trabalhos, nossa aula de Lei Complementar 840. Claro, com aquele convite, se você está gostando dessa dinâmica, já me siga nas redes sociais, no Instagram, Professor Adenilton, e aqui curta esse vídeo, coloque seu comentário para que a gente possa ganhar um pouco mais de engajamento e trazer essa informação, trazer esse projeto para mais pessoas e conseguir trazer mais conhecimento e ajudar na sua preparação, tá? Então, se você quiser, já curta, se inscreva aqui no canal e a gente vem para a nossa aula de número 3. Jogando na tela, Lei Complementar 840, Professor Adenilton, aqui o meu Instagram, minhas redes sociais, vamos bater um papo, vamos evoluindo dentro dessa dinâmica. Aula, questão número 11 para a gente, trouxe o seguinte, questão 11, Secretaria de Educação do Distrito Federal, prova de 2021, prova de professor, perguntou assim, ó, conforme a lei orgânica do Distrito Federal e a lei complementar 840, julgue o item. A responsabilidade administrativa do servidor em relação aos atos praticados no exercício do cargo não permanece após a exoneração ou a aposentadoria. Esse é um dos temas que eu vejo demais em questões. Então, eu vou até colocar uma atenção aqui para gente. Vou colocar o gabarito, ela está errada. O erro está aqui, porque a responsabilidade do servidor, ela permanece mesmo após a sua saída. Mesmo após ele ser exonerado, mesmo após ele ter aposentadoria, ter licença, afastamento, o fato dele sair do cargo público não o isenta de abrir um processo administrativo para apurar a infração que ele tenha cometido enquanto estava no cargo administrativo, enquanto estava no cargo público. Como é que funciona isso aqui? Vamos desenhar para vocês. Jogo na tela. Então vamos pegar aqui esse servidor, ele pratica a infração administrativa. Então aqui você tem a prática da infração administrativa. O servidor vai lá, por alguma situação, ele pratica essa infração administrativa, ele realiza infração leve, infração média ou infração grave, ele vem e faz a prática. Por algum motivo, esse servidor, ele vem e sai do cargo público. Aqui tem a saída do cargo. O Adenilton, como é que ele pode sair desse cargo? Eu tenho diversas formas desse servidor deixar o cargo. Ele pode, por exemplo, vou colocar só exemplos aqui dele sair do cargo. Ele pode ter saído porque ele teve a aposentadoria. A aposentadoria desse servidor. Ele pode ter saído porque ele teve a exoneração. Pediu exoneração para ir para outro cargo. Essa exoneração também pode ser um pedido de vacância. Ele deixou esse cargo para ir para outro. Mas olha só, ele praticou uma infração administrativa antes de sair. Ou então ele tem uma licença, um afastamento, alguma coisa que o colocou fora desse cargo. Então nós temos a prática do ato, ele veio aqui e praticou o ato. Logo depois que ele pratica esse ato, por algum motivo ele sai. E aí nós sabemos que ele pode ter saído. Ele saiu por uma aposentadoria, alguma coisa. O que eu tenho que entender é que mesmo ele saindo, ele ainda responderá pelos atos, ele ainda vai responder pelos atos durante o prazo de prescrição. Então, durante o prazo de prescrição, ele vai poder ainda responder pelos atos que ele tenha praticado. O fato dele sair não impossibilita a abertura de um processo. Eu posso abrir tanto um processo administrativo quanto uma sindicância. Pode ser aberto um processo administrativo disciplinar
ou pode ser aberta uma sindicância para apurar a materialidade e a autoria desse fato. Então, ele ter saído não impossibilita a abertura. Só que essa abertura, ela vai ser feita durante o prazo de prescrição. E o prazo de prescrição vai depender da infração. Então, quando eu falo de prescrição, vai depender de qual infração ele praticou. E aí nós temos 3 tipos de infrações, lembram? Nós temos infrações leves, que geram advertência, nós temos infrações médias, que geram a suspensão, e nós temos as infrações graves, que geram a demissão. O prazo, ele vai depender de qual infração eu pratiquei. Então, eu terei aqui 3 prazos. Quais serão os prazos? Você vai ter o prazo de 1 ano, quando ele praticou infração leve, que gera advertência. Ele tem um prazo de 2 anos para as infrações médias, que geram suspensão. E ele tem um prazo de 5 anos para as infrações graves, que vão gerar a demissão. Então, durante 1 ano, se ele praticou uma infração média, uma infração leve, o Estado ainda pode abrir um processo administrativo para apurar essa infração leve e aplicar uma advertência, mesmo ele já estando aposentado, por exemplo. Pode acontecer também dele ter praticado uma infração média. O prazo são 2 anos. Então, durante 2 anos, mesmo após ele estar aposentado, eu posso sim abrir um processo para apurar essa infração. E também existe a possibilidade de uma infração grave. E essa infração grave, ela começa a contar, né? Ou melhor, essa infração grave, ela tem um prazo prescricional e o prazo são 5 anos. Ficar atento que esses prazos, eles são contados da ciência do ato pela administração. Então, todos esses prazos aqui, eu não conto de quando eu pratiquei. Eu vou contar esse prazo de quando tiver a ciência da administração. Só no dia que a administração pública toma ciência, nesse dia é que eu começo a contar o prazo, não do dia que eu pratiquei, mas o prazo ele será contado a partir do momento que a administração pública tomou ciência e não do dia que o ato foi praticado. Eu vou melhorar a parte que fala sobre prescrição em futuras questões, mas por hora, só para a gente entender, é que mesmo após a saída do cargo, o servidor ainda poderá responder por atos praticados durante o exercício do cargo. Claro que eu tenho que levar em consideração o prazo de prescrição. Durante o prazo de prescrição, o servidor ficará responsável por atos que ele tenha praticado, mesmo que ele tenha saído do cargo. Ele pode ter aposentado, ele pode ter exoneração ou vacância, pode ter uma licença, mesmo assim, ainda haverá a possibilidade de aplicar uma sanção para esse servidor. Claro que eu vou ter que abrir um processo administrativo, eu vou ter que abrir uma sindicância para apurar esses fatos. Mas a questão ficou errada, porque ela falou que não poderia fazer a permanência da responsabilidade após a exoneração. Tem sim essa possibilidade. Tudo bem? Bora evoluir? Bora para a questão 12. Questão 12 falou: CESP 2019. Com base nas disposições do regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias, das fundações públicas distritais, Lei Complementar 840 e suas alterações, julgo o item a seguir. Servidor público que tiver sido exonerado de seu cargo permanecerá responsável administrativamente pelos atos praticados no exercício desse cargo, observado o prazo prescricional. A questão está correta e ela está trazendo para a gente essa ideia. É essa ideia que ele está colocando na próxima questão. Aí a próxima questão fala: o fato dele ter sido exonerado não o isenta de sanção. Correto. Ele poderá responder ainda que já tenha a exoneração. Claro que dentro do prazo de prescrição. Nós estruturamos isso na última questão e agora ele veio e ratificou. O servidor, ele foi exonerado, mas antes ele praticou o ato. O fato dele ter sido exonerado não o isenta de abertura de processo. Pode acontecer até mesmo dele ter praticado uma infração grave,
ter pedido exoneração, e o fato dele ter pedido exoneração não impossibilita de eu abrir, por exemplo, um processo administrativo por falta grave. E o que vai acontecer? Eu posso converter a exoneração em demissão. Vamos escrever isso aqui para ficar bem legal, para você não ter possibilidade. Então ele veio e praticou uma infração grave. Ele vem e pratica uma infração grave. Tá, professor, praticou a infração grave, mas vamos supor que a administração não soube que ele praticou essa infração grave. Aí ele falou, cara, sabe de uma coisa? Eu vou pedir exoneração. Eu vou logo meter um pedido de exoneração. Porque, afinal de contas, se a administração pública descobre que eu pratiquei uma infração grave, ela pode até mesmo me mandar embora, abrir um processo e me mandar embora, me demitir. Então, eu vou logo pedir exoneração. Ele pede exoneração, porém, depois de um prazo, a administração tem a ciência. Ciência da administração. Opa, professor, ciência da administração. Você me falou que quando a administração toma ciência, é só a partir desse momento é que começa a contar a prescrição. A prescrição não é de quando ele praticou o ato. Você me falou, professor, que a prescrição ela começa a contar do dia em que a administração tomou ciência. Então, aqui que vai ter o início da prescrição. A prescrição, ela começa do dia que a administração tomou ciência, e não do dia que o ato foi praticado. E como foi uma infração grave, então significa que a administração, sendo infração grave, ela tem o prazo de 5 anos para aplicar a sanção. E essa sanção pode gerar como sanção a demissão. E, professor, mas ele já foi exonerado, ele já pediu exoneração. Então, o fato dele ter sido demitido não vai influenciar em nada. Claro que vai. Vai influenciar que eu vou converter a sanção de demissão, ela vai ficar no lugar da exoneração. Eu vou converter a exoneração para a demissão. Então, aqui, ó, vai ter o quê? Vai converte. A pena de demissão fica no lugar da exoneração. Ah, professor, mas não vai influenciar muita coisa não, porque afinal de contas, ele saiu do cargo, mas pode influenciar muito, porque existe uma demissão, se for grave do grupo 2, existe a possibilidade de eu aplicar uma demissão com mais 10 anos de incompatibilidade em assumir novo cargo público. Então é muito diferente o fato dele ter pedido exoneração, e aí ele pode ocupar outro cargo público. Mas se porventura eu demitir em função de uma infração grave do grupo 2, ele não vai poder, durante 10 anos, ocupar outro cargo público no Distrito Federal. Então pode gerar uma situação muito mais complexa, muito mais penosa para esse servidor. Então por isso que a conversão converte a exoneração em pena de demissão. Isso pode acontecer. Tudo bem? Volto para cá. Então pega essa estrutura, nós já colocamos aí, fizemos as nossas anotações, você já está mais do que preparado e eu vou evoluir para a próxima. Aqui eu coloquei a informação que eu acabei de falar com você. A informação, ela traz o seguinte, ó, quando eu falo de responsabilidade do servidor, a responsabilidade do servidor, ela vai continuar existindo mesmo após, ó, a responsabilidade administrativa do servidor, ela, observado o prazo de prescrição, permanece em relação aos atos praticados no exercício do cargo. Vai permanecer por quanto tempo, professor? Durante o prazo de prescrição. Mesmo que ele tenha, ele saiu exonerado, continua. Ele aposentou, continua. Ele pediu vacância, continua, para tomar posse em outro cargo. Ou ele está de licença, de afastamento ou demais ausências, mesmo assim vai continuar durante o prazo de prescrição. Adenilton, qual que é o prazo de prescrição? Já falei umas 500 vezes, vou falar novamente. Se na tua prova vier falando sobre prescrição, eu vou deixar uma dica para você.
falou sobre prescrição. Eu quero que você decore um número para a prova de vocês. Qual é o número que eu vou decorar, professor? Então, rapidinho. A prescrição eu tenho que saber qual foi a infração que eu cometi. Então, aqui eu tenho as infrações. E essas infrações, nós sabemos que elas serão divididas em 3. Eu posso cometer a infração leve, eu posso cometer a infração média e eu posso cometer a infração grave. Ok. As infrações leves, médias e graves, elas geram consequências. Abreviando, sem entrar em maiores detalhes, a advertência é para infrações leves. A suspensão é para infrações graves. E a demissão, só que não só demissão, tem também as cassações, que podem ser cassação de aposentadoria e cassação de disponibilidade. Qual é o prazo que eu tenho para punir? Qual será o prazo que o Estado tem para punir? Afinal de contas, existe uma prescrição. E qual vai ser o prazo de punição, tá? Qual vai ser o prazo de prescrição que nós teremos? Eu sempre brinco falando, é mais fácil decorar um número do que decorar 3 números. Então, você vai decorar o número 125. Você vai decorar um número, é o número 125. Só que esse 125 você vai dividi-lo, né? Então você vai ter, no 125 você vai ter o 1, no 125 você vai ter o 2, deixa eu só aparecer aqui, você vai ter no 125 o 2 e no 125 você vai ter o 5. E nós colocamos o prazo. E aí então ficamos assim, ó. Para as infrações leves geram advertência. O prazo é de 1 ano. Infrações leves que geram advertência vão prescrever no prazo de 1 ano. As infrações médias que geram suspensão prescreve no prazo de 2 anos. As infrações médias, que geram como consequência a suspensão, tá? Que vão gerar como consequência a suspensão, elas irão prescrever no prazo de 2 anos. E as infrações graves, que geram a demissão, elas irão prescrever no prazo de 5 anos. E aí, se você decorou, você decora 125 e você mata isso aqui. E claro que você vai precisar dessa informação para a sua prova. Essa informação aqui, ó, tem um monte, mas um monte de provas que vão te perguntar isso que eu vou colocar aqui agora. O início da prescrição, o início da contagem, né, da prescrição, o início do prazo de prescrição não será de quando eu cometi o ato, não será da prática do ato. Então, ele não conta, não será da prática do ato. Mas sim, quando é que eu vou contar? Do dia em que a administração tomou ciência. Eu começo a contá-lo da ciência da administração. Lembre-se, não é do dia que a administração, não é do dia que eu pratiquei o ato, mas é o dia que a administração tomou ciência. Desse dia eu começo a contar o prazo de prescrição, que vai ser estipulado aí para a gente 1 ano para as infrações leves, que geram advertência, 2 anos para as infrações médias, que geram suspensão, e 5 anos para as infrações graves, que geram demissão ou cassação de aposentadoria ou cassação de disponibilidade. Vou voltar a encher o teu saco. Lembre do número 125. Ele vai responder um monte de questões na prova de vocês, vai ter aí um monte de informações que podem ser levadas. O que é a prescrição? A prescrição é o prazo que o Estado tem para iniciar o processo administrativo. Se passar esse prazo
e a administração não der início ao processo administrativo, haverá prescrição e eu não poderei mais abrir processo e punir o servidor público. Depois que eu inicio o PAD, tem uma questão muito importante, é que a instauração do PAD, ela interrompe o prazo de prescrição uma única vez. Interromper significa zerar o prazo de prescrição. Então, quando eu entro com a instauração do processo administrativo, eu zero o prazo de prescrição e a administração passa a ter novamente o prazo como um todo para ela fazer a apuração desse ato. Cuidado, muita atenção, porque você tem um monte de questões cobrando sobre isso. Volto para cá, e aí nós temos a questão número 13, nós acabamos de falar sobre ela e você vai gabaritar e sedimentar isso que eu falei para você. Questão número 13, Banca CESP perguntou assim, ó, julga o item subsequente, considerando os deveres, as responsabilidades, as infrações disciplinares, as sanções disciplinares e a apuração da infração disciplinar de servidores públicos civis do Distrito Federal, previsto na Lei 840. A ação disciplinar cujo objeto seja a prática de infração apenada com suspensão, opa, nós já falamos, suspensão é uma infração média. E a infração média, ela prescreve em 2 anos. 2 anos contados da ciência do ato pela administração. Então, a questão está correta. Infração leve, 1 ano. Infração média, 2 anos. Infração grave, 5 anos, contados da ciência da administração. Correta a questão 13. Aqui eu deixei um resumão, vai facilitar a sua vida, essa tabela. É um resumo do que eu falei até agora, tá? Muita coisa do que eu falei até agora você vai encontrar aqui nessa tabela. E aí você tem, por exemplo, o que a gente tem frisado muito. Infração leve gera advertência. Prescrição da advertência, 1 ano. Esse parte do cancelamento do registro, daqui a pouco eu explico melhor, mas é o que gera a reincidência. Em 3 anos, se eu não praticar uma outra infração leve, vai gerar o cancelamento do registro. Se eu praticar dentro dos 3 anos, eu sou reincidente. E a reincidência já me coloca numa punição de suspensão de até 30 dias. Tudo bem? Bora para a próxima. Aí quando eu falo de infrações médias, as médias, tem que lembrar que ela tem grupo 1 e grupo 2. A média do grupo 1, suspensão de até 30 dias. Média do grupo 2, suspensão de até 90 dias. Lembrando que elas poderão ser convertidas em multa de 50%. Lembrou dessa situação? Prazo de prescrição dela, 2 anos. Cancelamento do registro para não gerar reincidências, 5 anos. Beleza? E aí eu tenho as graves. As graves, elas terão grave do grupo 1 e grave do grupo 2. Grupo 1, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, tudo aquilo. Grave do grupo 2, além de perder o cargo, mais 10 anos de incompatibilidade para assumir outro cargo público no Distrito Federal. Então tem mais essa punição se for uma infração grave do grupo 2. Lembraram? Prazo de prescrição, 5 anos. As infrações graves, elas vão ser punidas, né? Elas serão ali feita a nossa prescrição no prazo de 5 anos, você tem a prescrição. Não tem cancelamento do registro, porque o cara foi mandado embora, não tem como ele voltar, então não existe ali a reincidência nesses fatores. Pega essa tabelinha, ela vai ficar aí disponível para você, eu vou até limpá-la para quando você for estudar, você não ter nenhuma marcação nela e ela ficar mais fácil aí para quem vai tirar um print ou alguma coisa nesse sentido, ela fica disponível aí para vocês de uma forma mais fácil e limpa. Dá uma estudada nessa tabela, missão de casa, tá? Depois me dá até um feedback lá no Instagram, professor Adenilton. Lá no Instagram, professor Adenilton, me dá um feedback, quero bater um papo com você. Aqui eu falei sobre as questões dos prazos prescricionais, o artigo 208, ele vai ficar disponível aí no material para você. Eu já especifiquei esse artigo, já falei sobre ele. Vamos logo bater um papo. Rapidão, só para a gente fechar isso aqui, olha o convite. O convite é rápido, tá? Aulão dos desesperados
no próximo dia 13 e 14 de outubro. Estou falando várias vezes, te convidando para esse aulão. Lembre-se, são 4 turnos pelo mesmo valor. R$ 70,00, você tem 4 turnos com o professor Francelino, professor Adenilton, professor Gustavo. As aulas ficarão gravadas para que você possa rever quantas vezes você quiser. Então, convite mais do que feito. Te espero lá. A gente vai conseguir revisar muita coisa nesses 4 turnos. São 2 dias de aula. Se você colocar aí, tá dando R$ 35,00 por dia. Se você dividir por turno, cada aulão tá dando menos de R$ 20,00. Menos de R$ 20,00 por cada turno de aula. Isso aí você não vai ter em local nenhum. Isso é para você gabaritar e revisar. Tudo bem? Fica aí o meu convite para vocês. Bora fazer essa última questão aqui? Bora lá. Aí falou, a data em que o fato se tornou conhecido pela chefia da repartição onde ele ocorreu, pela chefia mediata ou imediata do servidor ou pela autoridade competente para instaurar sindicância ou processo disciplinar, é o que define quando o processo de prescrição começa a correr. Tá certo. Quando é que começa a contar o prazo prescricional? A data em que tornou conhecido pela administração. Não é quando eu pratiquei. Começa a contar o prazo de prescrição do dia que a administração tomou ciência. A ciência da administração é que inicia o prazo de prescrição. O prazo de prescrição não começa a contar do dia que eu pratiquei o ato, mas ele começa a contar do dia em que a administração tomou ciência do ato que eu pratiquei. Fique atento a essa informação. Questão 15. Observado, né? Aí ele vem e fala assim, ó, observado o prazo prescricional, a responsabilidade administrativa do servidor pelos atos por ele praticado no exercício do seu cargo permanece mesmo após a sua aposentadoria. Tá certo, vai permanecer mesmo após a aposentadoria, mesmo após a exoneração, mesmo após a licença ou outras saídas do cargo desse servidor. Durante o prazo de prescrição, ele continua sendo responsabilizado pelos atos que ele tenha praticado durante o exercício do cargo. Então, essa questão também está correta. Ele continua sendo responsabilizado por essa sanção. Próximo, aí fala assim, quando um servidor público apresentar pedido de reconsideração de ato administrativo, a prescrição será interrompida. Bora terminar falando sobre isso aqui. Eu tenho a prescrição interrompida. Prescrição será interrompida. Interrompida. O que é interromper a prescrição? Cuidado, não é suspender a prescrição. Quando eu falo que ela vai ser interrompida, então eu estou falando que eu vou zerar. Será zerada. Será zerado o prazo. A contagem, eu vou zerar essa contagem. Isso é interrupção. Cuidado para você não confundir com a suspensão. Olha a diferença. Quando eu falo que a sanção, que a prescrição, o prazo será interrompido, então significa que eu vou retroagir, eu vou voltar, eu vou zerar, vou começar a contar do zero novamente esse prazo. Se fosse suspensão, era como se eu suspendesse e quando ele voltasse a ser contado do mesmo período, da mesma parte que faltava, eu ia fazer essa contagem. Então, o prazo ele será interrompido. Eu gosto de explicar da seguinte forma. Imagine que você está jogando joguinho de tabuleiro, tipo banco imobiliário, aquele que você vai jogando os dados e você vai casinha por casinha. Aí você para numa casa e ela fala assim, ó, fique 2 jogadas sem participar. Você está ali, você vai ficar parado na mesma casa durante 2 jogadas. Quando passarem as 2 jogadas, você volta da casa que você estava, do local que você estava dentro do tabuleiro do jogo. Por quê? Porque você ficou suspenso do jogo. Então, se eu falo que o prazo foi suspenso, quando ele volta a correr, ele conta do mesmo local que ele parou. Agora, a interrupção é zerar
a contagem do prazo. Quando eu falo que eu zero, nesse mesmo joguinho, imagine que você caiu numa casa e essa casa tinha uma sanção. E ela falava assim, ó, volte ao início do jogo. Volte ao início do jogo. Então você volta do zero para continuar toda a sua jornada. Você zerou, você voltou do zero contando toda a jogada. Ou seja, houve uma interrupção do seu jogo. Significa que zerou o prazo, zerou o caminho que você percorreu. Acontece isso com a interrupção do prazo da prescrição. Quando eu falo que eu vou interromper o prazo prescricional, eu estou falando que eu vou zerar esse prazo prescricional, vai voltar a contar do zero esse prazo prescricional. Tem duas situações que esse prazo prescricional será interrompido. Quando tiver o pedido de reconsideração e quando tiver a instauração do PAD. A instauração do PAD e o pedido de reconsideração têm como consequências zerar o prazo prescricional. Então você pode jogar aqui na sua tela, no nosso material, quando é que eu vou zerar o prazo prescricional. São duas situações que eu zero o prazo prescricional. Primeira delas, zero o prazo prescricional quando eu tiver um pedido de reconsideração. Se eu tenho um pedido de reconsideração, ele zera o prazo prescricional, começa a contar lá do início, zerado o prazo prescricional. E a outra situação é quando você tiver a instauração do PAD. Instauração do PAD. Instaurar o PAD significa dar início ao processo administrativo. Se eu dou início ao processo, eu estou instaurando. E a instauração do PAD, ela zera o prazo da prescrição. E haverá essa situação de zerar o prazo da prescrição quando eu instauro o processo administrativo disciplinar. Essas são as duas situações, então a questão ela ficou correta aí para vocês. Amigão, aula ficando bem longa, vou interromper aqui. Na próxima aula a gente continua falando, estou na questão de número 16, tem muita questão ainda para eu trabalhar com vocês, mas eu preciso de mais tempo e bora lá, vamos fazer aí um curso completo para você que vai fazer contrato temporário do Distrito Federal. Aulas gratuitas, aulas direcionadas aí para você, fica como bônus, uma forma de você que está fazendo a sua preparação, trazer a melhor preparação para a sua prova, tá? Se quiser mais informações, no Instagram, Professor Adenilton, fica aqui o convite para que você me siga lá nas redes sociais. Se você ainda não segue esse canal, siga o canal, deixa aí o seu curtir, dá uma moral, deixe seu comentário, mande para outras pessoas que também vão fazer o processo seletivo e me ajude aí nessa missão de divulgar o nosso trabalho, tudo bem? Até a próxima aula, te vejo lá, um abraço e até mais.